Segunda-feira, essa mensagem eu tive ela, Deus me deu ela segunda-feira. Eu botei ontem o tema. Um pastor de fora me pediu essa mensagem. Ele viu o banner, né? E ele falou assim: pastorzão, me manda essa mensagem. Eu falei: rapaz, se eu te dizer que ainda nem eu escrevi, mas eu quero compartilhar que hoje eu escrevi ela. E há uma pergunta no ar, no meio dessa crise, no meio dessa geração assim: Deus, por que o Senhor não me usa? Alguém já fez essa pergunta aí? Seja honesto com você mesmo. Quem já fez essa pergunta? Deus, por que o Senhor não me usa? Porque o Senhor, eu vejo alguém que chegou na igreja hoje e já está sendo usado, enquanto eu conheço todos os 4 cantos dessa igreja, desse escritório, e parece que nada funciona, nada acontece na minha vida. Senhor, por que o Senhor não me usa? Quantos aqui acreditam que entregaram a sua vida verdadeiramente para Jesus Cristo? Só esse pouco de gente aqui. Quem entregou a sua vida para Jesus, irmão? Você entregou a sua vida para Jesus. E a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu o maior presente do mundo. Tu já viu aquele negócio, Deus te abençoe? Alguém já ouviu essa frase? Deus te abençoe. Feliz aniversário, Deus te abençoe, Juliano. Amém, é uma frase bacana, mas eu quero te dizer, a partir do momento que você encontrou Jesus Cristo, em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir daquele momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui abençoado com toda sorte de bênção no mundo, na terra e no mundo celestial. Porque o maior presente não são coisas, o maior presente se chama Jesus Cristo, porque o Pai lhe entregou o maior presente, que é a vida, e a vida de Deus dentro de você. Então eu costumo falar isso, que um dos maiores gigantes nosso é a comparação, sim ou não? Sim ou não? Então eu costumo dizer que em todas as peças que tem de Jesus, Jesus é o louro bonito hollywoodiano, né? Hollywoodiano. Agora eu fui Jesus. Eu abençoei um com quanto? Eu abençoei com quantos bolos eu te dei? 2. Eu te dei quantos? 1. Eu te dei quantos? 1. Eu te dei quantos? Nenhum. Eu te dei quantos? Um pedacinho pequenininho. Eu te dei quantos? Eu dei a bandeja para aqueles ali. Então eu quero falar hoje sobre a porção que você recebeu de Deus. Ela é importante. Alguns já até comeram a porção. E eu quero falar, eu comecei o ano de janeiro falando sobre os dons, sim ou não? Despertando os dons. Segundo eu falei sobre, o segundo culto eu falei sobre, alguém lembra? Ser apaixonado por Jesus, onde os americanos estavam aqui, sobre aumentar a fome. Eu botei o Renan para falar inglês aqui, se tremendo, com o inglesinho dele fraco. Mas eu queria motivar ele, eu sabia que tinha um tradutor ali. Eu queria dizer para ele que eu estava acreditando. Eu sei que algumas pessoas não entenderam, não os ingleses, eu não sou louco. Mas eu sei que dentro do Renan algo foi ativado, amém? Então Deus, Ele liberou bolos aqui, amém? Deus liberou porção hoje aqui. Jesus liberou para cada um, nós ganhamos esse bolo. Bem aqui, irmão, perto do Itaú, amém? O irmão trouxe um monte de bolo para nós, aleluia. Então eu ia trazer as porções aqui de arroz, de flocão, mas trouxe o bolo para vocês. Então todos nós recebemos algo de Deus, sim ou não? Sim ou não? Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Diz assim: Por isso,
Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que foi nos dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Então, a palavra do Senhor, e eu não quero falar sobre o corpo, eu não quero falar sobre o dom, eu quero falar sobre a medida da fé que você tem e a porção que você recebeu de Deus. E eu quero despertar você essa noite para que você saia daqui entendendo que a porção que Deus lhe deu, ela é importante. A porção que Deus te deu, ela é importante. Como a Ana B pregou aqui também, sabe? Ela disse assim: quem sou eu na fila do pão? Ela é alguém, irmão, sabe por quê? Porque um dia Deus olhou, ela disse: eu estou disponível. Então Ele gosta de usar pessoas disponíveis, talvez mesmo eu não entendendo, mesmo eu não compreendendo, mesmo eu achando assim: Senhor, quem sou eu? O bichinho de Jacó, como o Senhor chamou. Mas o Senhor me chamou, e se o Senhor me chamou, Ele vê algo dentro de mim que nem eu mesmo sei. Então dentro de mim foi liberada uma porção. E essa noite eu quero dizer para você que está aqui essa noite, que talvez você fale: pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a minha chamada, eu não sei qual é o meu dom predominante, eu não sei qual é o meu dom espiritual, eu não sei qual é o meu dom natural. Eu quero te desafiar a sair daqui hoje entendendo que você recebeu uma porção de Deus, e essa porção é importante para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida e na vida do próximo. Ah, pastor, mas qual é a minha porção? Eu quero fazer você entender hoje. E sair daqui entendendo que Deus te abençoou com algo. E esse algo, ele tem um valor. E eu quero que você use na medida da fé que você tem. Sábado, quem estava no culto aqui sábado? Qual foi o meu pior arrependimento sábado? Joane, por que tu não terminou teu inglês? Eu estava correndo aqui, ó, e eu entendo algumas coisas, mas eu não sei falar, né? Da onde tu vem, da onde tu raia. E sabe aquele mover ali? E eu vi, irmãos, sabe, muitas pessoas, e essa palavra ela foi me dada sábado aqui, enquanto nós estávamos vivendo aquela muvuca toda, e eu estava vendo aquele negócio todo, e eu falando: uau, cara. Então, sabe, eu procurando as pessoas, muitas pessoas que bem tímida na igreja, que quase não fala, sabe, mas ela estava aqui traduzindo, porque ela tem uma porção do inglês, e sabe, e naquele dia cada um estava fazendo algo que Deus chamou. Ah, tem um que aprendeu inglês forçado pela mãe, outro aprendeu forçado pelo pai, mas estava aqui desenvolvendo, sabe, a porção da sua fé que Deus lhe deu, e as pessoas estavam aqui, e eu falando para minha esposa: cadê fulano? Porque eu sei que ela sabe inglês. Então eu quero te dizer uma coisa: use a sua fé, use a sua porção, segundo a medida da sua fé, daquilo que Deus derramou sobre a sua vida. E sabe, quando você compreende o teu propósito, quando você compreende aquilo que Deus te chamou, você descobriu o teu dom, você descobriu a sua chamada, você descobriu, sabe, o que é que eu vou fazer de útil na vida da igreja, o que é que eu vou fazer de útil no ministério de louvor, o que é que eu vou fazer de útil na mídia, o que é que eu vou fazer. Quando você descobre isso, você vai entender que Deus, ele liberou algo sobre a sua vida. Efésios 4, versículo 11 a 13. Eu já falei sobre isso aqui outras vezes.
na matemática do reino. E sabe qual é como eu falei, o dos gigantes da nossa geração? É a comparação. Sabe por quê? Porque a maioria das perguntas de um adolescente, ou de um jovem, ou de uma pessoa, é que, qual é o ministério mais importante, Juliana? Você já ouviu essa pergunta? Alguém já ouviu essa pergunta? Seja honesto. Qual é o ministério mais importante, pastor? Qual é a função dentro da igreja mais importante? Qual é o ministério mais relevante da nova aliança? Alguém já viu essa pergunta? Porque a geração, ela não muda, irmão. Um dia, alguém chegou e perguntou assim: qual é o maior no reino? Sim ou não? Sim ou não? Qual é o maior no reino? Qual é o maior no reino? A matemática de Jesus é diferente da nossa. Eles esperavam que Jesus respondesse um negócio maestral, e Jesus diz: o maior é aquele que serve. Então, ele se torna o maior quando ele serve. Ou o menor é aquele que serve. Aí Jesus complica a mente dos fariseus e dos religiosos. Lembra de duas pessoas chegando para Jesus e dizendo: quem é que vai assentar na tua direita e quem é que vai assentar na tua esquerda? Quem é mais importante? A comparação sempre está ali, brigando. E quando você deixa a comparação de lado, a menina é a novata aqui: ô Jesus, tem misericórdia do teu pastor, filha. Ela está servindo aí na proporção da fé dela, eu vou ajudar ela hoje. Galera que está online, God bless you. Então o que acontece? Eu estava falando o quê? Das comparações. Dos dois. Quem é mais importante? Quem vai se assentar na tua direita? Quem vai se assentar na tua esquerda? Mais uma vez Jesus quebra eles. Sabe por quê? Porque na nossa matemática a gente fica querendo comparar. Quando eu dei um bolo para um olhou com a cara desse tamanho para o outro e disse: ele vai ganhar mais, pastor. Talvez ele não pensou isso, mas eu pensei. Quem ficou com a bandeja toda? Quem ficou do lado que queria um pedacinho do bolo, irmão? Alguém ficou com vontade do bolo? Mas o que acontece? Acontece que Deus, Ele derrama dons. E como eu vou ler agora em Efésios, existem vários ministérios. Bota aí de novo, Efésios 4, versículo 11. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Sabe qual é a nossa maior briga? A nossa maior briga é se questionar quem é o maior desses daí. Quem é o mais importante? Quem é o mais bambambam? Quem é o último Nikito do pacote? Quem é a Coca-Cola maior? A última do deserto? Então a nossa briga sempre é essa. Pastor, quem é mais importante? Qual é o melhor? Qual é o mais ungido? Qual é a voz mais ungida do Brasil? Qual é o ministério mais ungido do Brasil? Qual é a banda mais ungida do Brasil? Qual é a igreja mais bonita do Brasil? E nós estamos nessa comparação e brigando. Mas eu quero dizer para você que só existe um propósito para o apóstolo, só existe um propósito para o profeta, só existe um propósito para edificação da igreja, para edificação do corpo. Então cada porção que você recebe, um pedaço de bolo, 2 pedaços de bolo, 3 pedaços de bolo, só existe um propósito nisso. Sabe para quê? Para você compartilhar, para você liberar sobre a vida do outro, para você compartilhar sobre aqueles que ainda não chegaram aqui. Então você precisa usar a medida da sua fé nessa noite, e você precisa usar a porção que Deus te deu, querido. Qual é o maior, pastor? Não existe o maior, irmão. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, agora eu vou baixar. Quando Jesus Cristo voltar, ou quando você estiver com Ele, na glória, Ele não vai perguntar
para ti o bolo que ele deu para ti, não. Ele vai perguntar para ti: meu filho, o que é que tu fez com o bolo que o pastor te deu? O problema é que muitas vezes nós estamos aqui com o bolo que Deus me deu, olhando para o bolo que Deus deu para o irmão, irmão. Se Deus me deu esse bolo, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com esse bolo? Coma esse bolo, ou eu compartilhe. Aí ele fala: Senhor, aí Deus vai falar: provavelmente, tira metade dele e compartilhe. Porque a nossa crise é porque nós estamos olhando para o bolo do irmão, dizendo: o outro levou a bandeja. Mas eu nem queria mesmo. Aí lembra do filho de rico e do filho de pobre? Ou do menino pobre na escola que o Idson Nunes conta? Eu não queria mesmo. Ei, mas esse bolo deve estar gostoso. Esse bolo com leite condensado, hein? Leite moça do Bolsonaro. Ei, mas se esse bolo tivesse assim com granulado, né, de chocolate, ficava gostoso demais. Por que o pastor não deu o bolo todo para mim? Porque o irmão ali nem gosta do bolo. Mas sabe de uma coisa? Deus, ele liberou uma porção sobre a sua vida, querido. Seja edificados. Ele construiu alguns para pastores, para apóstolos, para evangelistas, para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então o desejo de Deus é que você chegue à plenitude. O desejo de Deus é que através do profeta, através do mestre, através do apóstolo, através do evangelista, através do ministério de louvor, através do instrumentista, através da câmera, é que eu e você possamos alcançar a plenitude de Cristo, do conhecimento de Cristo. Então existe uma porção. Cutuca a pessoa que está do teu lado aí. Pergunta para ele: qual é a sua porção? Agora a segunda pergunta: o que você tem feito com essa porção? Abra a tua Bíblia aí. Em João 6. Traz a bandeja do meu bolo, por favor, que tu não vai comer esse tanto aí. Todos nós conhecemos esse texto que eu vou falar agora. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar do Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Imagine só, para aqui um ponto, Jesus está com uma grande multidão, a multidão está seguindo Jesus, e Jesus é tão estratégico, Jesus é tão inteligente, que quem é que vai lembrar de pão, irmão? Uma multidão está atrás dele. E ele chega para Felipe e diz: rapaz, como é que nós vamos fazer aqui? Irmãos, você acha que Jesus precisava de algo para cumprir e comprar dinheiro para comprar pão ali naquela hora, irmão? Seja honesto. Se a multidão já andava atrás dele porque ele estava operando milagres, para curar doença, para levantar aleijados, imagine para multiplicar pão, irmão, que até da terra ele cuspia e botava nos olhos, virava remédio, imagine virar pão.
Junta todo mundo aí, cospe no chão que nós vamos fazer pão aqui. Ele poderia fazer isso. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus é estratégico. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. A Bíblia não conta mulheres e nem crianças. Então, vamos dizer aqui, se fosse para a imperatriz, para cada 5.000 homens, imagine as mulheres e os meninos. Era gente, não era? Então, tá bom aí, todos nós conhecemos o texto. Quem sabe esse texto? Então Jesus está caminhando. E ele diz assim: rapaz, a multidão está me seguindo. E ele olha e diz assim: como é que nós vamos arrumar dinheiro? Para Jesus também, irmãos, a comitiva de Jesus, existiam homens ricos na comitiva. Existiam pessoas que ajudavam financeiramente. Existia os tesoureiros, existia todo mundo no ministério de Jesus. Era completo o ministério dele. Então, ele chega na multidão e diz assim: rapaz, nós vamos precisar de alimentar. Eu imagino o Pedrão, ok? Eu gosto muito de Pedro. Para mim, ele representa muito Joe. Eu acredito que Pedro diz assim: Jesus, é pão demais. Manda embora. Manda embora, é muita gente para alimentar. Aí Jesus pergunta: mas ninguém tem nada aí? Aí levanta o meninozinho, irmãos. Talvez se fosse eu, que tenho um coração ruim, eu falava: eu não vou dar meus pão não, menino. Não vai fazer nem cócega nessa multidão de gente. Mas sabe de uma coisa? Um pouco com Deus vira muito, meu irmão. Você consegue compreender isso? Um pouco com Deus vira muito. Então, o meninozinho, a Bíblia não diz o nome dele. Tem o nome dele na Bíblia, irmão? Tem o nome dele na Bíblia? E porque muitas vezes nós queremos o nosso nome no DVD, no banner, nas fotos da igreja. Não tinha o nome dele. E a Bíblia diz: que o menino disse: tem um menino. Eu acredito o menino dizendo: eu tenho aqui, Jesus. Eu tenho 5 pães, eu sempre confundo. Eu preciso lembrar a música do 4x1. É 5 pães e 2 peixinhos, né? Quem poderia imaginar? Eu tenho. A Bíblia diz que Jesus pegou o pouco do pão que tinha. Sabe por quê? Porque a multiplicação de Jesus é diferente. Quando se tem 5 pães, na linguagem de Jesus, não tem uma linguagem que diz assim: vamos guardar, vamos preservar. Era tão tal que desde o deserto existia o maná, e o maná não servia, sabe? Porque a especialidade do nosso Deus era multiplicar, então o maná só servia por dia. Então a Bíblia diz que o menino deu o pão e os peixes, e Jesus levantou, deu graças e multiplicou. Sabe por quê? Porque na linguagem de Deus não existe o meu, existe o nosso. Na linguagem de Deus não existe aquilo que é para mim, mas aquilo que é para o povo. Então Jesus multiplicou ali os pães de cevada e os peixinhos. Sabe por quê? Porque Jesus olhava a necessidade daquela multidão. Jesus viu a necessidade. Mas eu não quero falar apenas de Jesus. Eu quero falar do menino que tinha
tinha apenas 5 pães, era uma porção pequena para uma multidão, mas aquela porção na mão do Deus poderoso virou algo gigante. Talvez você está aqui hoje e diz: Senhor, mas a minha porção é pequena, eu sou muito novo na fé, eu tenho apenas 2 anos, eu tenho apenas meia hora de crente, eu tenho apenas um caminho. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus já liberou uma porção sobre você, e eu quero dizer, comece a usar essa porção, porque não é sobre você, é sobre quem multiplica, não é sobre você, é sobre quem você serve, não é sobre você, é sobre o que você faz com aquilo que Ele te dá. Oh, o menino sem nome, sem face, mas que está na história. Sabe por quê? Porque ele pegou a sua pequena porção. A Bíblia diz, essa história, que a multiplicação foi tão grande, que botava em cesto e não dava, assim, de segurar de tanta coisa. Aí você imagina que a multiplicação não foi apenas para os homens, foi para as mulheres e para os meninos. A história diz que os cestos estavam cheios. Por quê? Porque na versão de Jesus, quando você reparte, é que se multiplica. Na linguagem de Deus não se fala em rachar, se fala em multiplicar, se fala em dividir aquilo que você tem, fala-se em compartilhar aquilo que você tem. Então você tem uma porção. Quantos aqui verdadeiramente sabem que tem uma porção, irmão? Pastor, qual é a minha porção? Talvez você falava inglês, dava para entender e traduzir aqui, mas por causa do medo não veio. Talvez a sua porção é porque eu toco bem, pastor, eu toco bem, e aí, mas bora, filho, vamos, não, pastor, eu tenho vergonha. Eu sei, pastor, que eu tenho uma porção de falar bem diante do público. E por que você não está usando essa porção que Deus te deu? Para edificar. Talvez você chegue e diz assim: Senhor, eu não consigo lembrar desse menino se dizendo: Senhor, mas eu só tenho 5 pães. Eu só tenho 2 peixinhos. É pouco demais para a multidão. É pouco demais, Senhor, não sei nem falar perto. Sabe, irmãos, e todos os homens da Bíblia, os improváveis, todos os improváveis da Bíblia, começando de Abraão, diga assim, todos os improváveis, eles deram desculpa. Senhor, eu sou órfão. Ou, Senhor, eu não tenho filhos, eu não tenho geração. Ou, Senhor, eu sou pesado de língua, como é que eu vou libertar esse povo? Gideão diz: Senhor, eu sou da família mais pobre do meu clã. Eu sou o menorzinho da casa de Jessé. Todos. Mas sabe de uma coisa? Todos eles, quando descobriram que a sua força não vinha deles, mas que a sua força vinha do Senhor, o Senhor fez proezas através da vida deles para o povo. Então não é sobre a sua força, é sobre a força de Deus. Não é sobre o talento que você tem, não é sobre o dom que você tem, é sobre a graça que te capacita para operar o dom que Ele te deu. Então esse pouco na mão desse menino serviu para alimentar a multidão. Ele poderia ter pego e escondido, sim ou não? Veio um monte de bolo, eu poderia ter mandado lá para o projeto, para a galera tomar café. Está ali, depois você pode comer ali. Mas sabe por quê? Porque Deus, Ele deu uma porção para cada um de vocês.
E enquanto você fica se comparando com o teu irmão, você não desfruta da plenitude daquilo que Deus te deu para viver. E nessa noite eu quero despertar você para usar na proporção da sua fé aquilo que Deus te deu. Um dia perguntaram para Spurgeon, um pregador abriu uma igreja, e Spurgeon era o príncipe dos pregadores. Perguntaram para ele, você não acha injusto? A minha igreja tem 1 ano. A tua igreja tem 1 ano, Spurgeon, e já tem mais de 1000 pessoas. A minha igreja tem 20 anos na cidade e tem 100 pessoas. Você não acha injusto? Ele disse não. Por quê? Porque quando Jesus Cristo vier e voltar, Ele não vai perguntar para mim sobre as tuas 1000 ovelhas. Deus vai perguntar para mim sobre as minhas 100 que Ele deu. E eu vou responder para Ele, está aqui Jesus, a 100 que o Senhor me deu. Eu multipliquei, eu fiz com que elas crescessem, eu fiz com que elas rompessem, eu fiz que tivesse filhos, eu ajudei. E quando Deus vier, Ele vai perguntar para mim das minhas 1000, não das 100 da sua. Então, quando Deus vier, Ele não vai perguntar aquilo que Ele deu para Juliana. Joane, o que foi que eu dei para Juliana? Ele vai perguntar assim, o que foi que eu dei para ti? Mostre as tuas mãos. Ele não vai perguntar, Juliana, eu dei um ministério para o pastor Joane. Eu dei uma igreja para ele, o que foi que ele fez nessa igreja? Ela vai dizer, eu sei não, senhor. Mas eu quero saber, Juliano, o que foi que tu fez, Senhor? Eu aprendi a tocar teclado, eu aprendi a tocar violão, eu cantei na igreja, eu servi, eu multipliquei. Jesus falou, vem, bendita do Pai, e possua o reino, que eu preparei desde a fundação do mundo para você. Então, pega na pessoa que está do teu lado assim e cutuca ela. Jesus vai perguntar para você, meu querido. Jesus vai perguntar para vocês o que foi que Ele deu. Ele não vai perguntar para mim. Eu já tenho um BO demais para resolver com ele. Eu já tenho um BO demais, Cleito, para resolver com ele. Ele não vai perguntar do teu para mim. A única coisa que ele vai perguntar é, Joane, eu te dei o Cleito para cuidar. Senhor, eu cuidei conforme as minhas forças. Eu acredito que virou um bom crente. Mas sobre o talento, sobre o dom, sobre a porção que ele te deu. Ele vai perguntar a mesma coisa que ele perguntou para o servo fiel. Eu te dei 2 talentos, eu dei 1 para o outro, eu dei 3 para o outro. O que foi que vocês fizeram com o talento? Senhor, eu fiquei com medo e guardei. Outro vai dizer, Senhor, eu multipliquei. Ué, servo bom. Eu te dei 1, tu multiplicou. Eu te dei 5, tu multiplicou. Eu te dei 1 e você enterrou. Até o que tu tem será tirado. Quantos aqui tem uma porção de Deus? Quantos aqui tem uma porção de Deus, irmão? Você tem a maior porção do mundo. Agora eu quero mudar a mensagem. Todas as pessoas das nações, quando você lê o Antigo Testamento, eles vão dizer, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Então eu quero te dizer uma coisa, querido, você tem uma porção maior do mundo dentro de você, sabe quem é? É o Deus Todo-Poderoso, e Ele precisa ser a sua porção, Ele precisa ser a sua herança, sabe? E a porção é uma parte, é uma pequena parte. Então quando você diz assim, Senhor, Tu és a minha porção, não é que Deus é apenas uma parte, Ele é o todo da sua vida, Ele é completo na sua vida. Então todos os homens da Bíblia diziam assim, Tu és a minha porção. Lamentações 3, versículo 24.
digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Quem é a sua porção? Quem é a sua porção, querido? A sua porção é a sua esposa? A porção é o seu namorado? A sua porção é o seu ministério? A sua porção é a sua igreja? A sua porção é o seu pastor? Não, a sua porção é Jesus Cristo. A sua porção precisa ser Jesus Cristo. A sua herança precisa ser Jesus Cristo. Salmos 16. Versículo 2. Versículo 2 ou versículo 5? Versículo 5. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Sabe por quê? Você consegue olhar para o teu passado? Ok? Você consegue olhar para o seu passado? Eu consigo olhar para o meu passado, de treva, de pecado. Você consegue olhar para o hoje que você está vivendo? Em meio a essa crise, em meio a essa luta, sim ou não? Mas você consegue olhar o futuro? Alguém aqui consegue me dizer o futuro? Lê minha mão aí, pelo amor de Deus. Alguém consegue ler a mão aí? Tem algum cartomante aí para ler minha mão? Eu quero ler tua mão hoje. Pastor, você está virando... Está aqui, ó. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Eu quero te dizer uma boa notícia. Ele já sabe o teu futuro, ele já está lá. Você consegue entender isso? Se ele for a tua porção, ele vai cuidar do teu futuro. Ele já está lá no futuro. E sabe qual é uma das convicções que eu tenho para o seu futuro? Ele já me disse em Jeremias, que o plano dele é de fazer prosperar. Que o plano dele é de bem ao teu respeito. Que o plano dele é perfeito na tua vida. Que o plano dele é de não causar dor em você. É de lhe dar um futuro. Então eu quero te dizer, ele já está lá no futuro. E eu estou lendo o teu futuro aqui. Ele é abençoado. Sabe por quê? Porque ele já está lá. Ele já está lá. Ele já está lá. Ele é o único que conhece o fim antes do começo. Fique em pé. Ele tem um plano traçado para você. Um dia eu estava em Fortaleza e eu estava passeando na beira da praia. E uma mulher falou assim, deixa eu ler tua mão. Deu vontade de eu falar para ela, eu sei eu ler a tua. A minha esposa brincou e disse, amor, deixa de coisa. Eu falei, eu sei ler a dela, amor, deixa eu ler a mão dela. E ela estava sentada num banco meio esotérico, aquele negócio todo. Eu falei, amor, eu tenho uma boa notícia para ela, eu sei o futuro dela. Porque um dia eu vi um pastor falando que ele foi pregar para uma pessoa. E ele viu uma cartomante, ela chegou e disse assim, João, olha, eu quero ler tua mão. Aí ela disse que pegou a mão dele lá, olhou para toda a coisa e não viu nada. Aí ele disse, eu sei ler a tua, deixa eu ler a tua agora.
E o pastorzão começou a profetizar e Deus começou a mostrar a vida da pessoa, né? E aí ele disse, tu tem assim, teu problema com o namoro, teu problema com o relacionamento. A mulher começou a chorar. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que conhece o futuro, conhece o presente, conhece o passado, mas está no nosso futuro. Então, o que acontece? Você tem essa força, você tem essa porção de Deus para ler o futuro das pessoas. E você tem um poder de Deus para mudar agora o presente na vida das pessoas, porque Deus já liberou uma porção sobre a sua vida. Feche os olhos.